Tema, inclusive, que está ligado diretamente a esse massacre que a gente observa lá em Gaza, e para isso eu vou cumprimentar o historiador e vice-presidente do Instituto Brasil-Palestina, o Ibraspal, Said Tenório. Said Tenório, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, audiência do Faixa Livre. Prazer estar com você aqui mais uma vez. Prazer é nosso, viu, Said? Quero agradecer muito a tua presença aqui com a gente mais uma vez no nosso Faixa Livre para tratar de um assunto que surgiu hoje de maneira urgente, que a gente precisa dialogar aqui no nosso programa. Eu vou até colocar na tela aqui essa notícia que surgiu nessa madrugada nossa aqui, noite nos Estados Unidos. Os camaradas da revista Fórum aqui publicaram essa notícia. 2 funcionários da Embaixada de Israel foram mortos a tiros em frente ao Museu Judaico em Washington. Notícia da última noite lá nos Estados Unidos. Os disparos ocorreram na calçada, em frente ao Capital Jewish Museum, que realiza um evento social voltado a jovens profissionais e membros do corpo diplomático. Um suspeito foi detido. Está aí o texto da matéria. 2 funcionários da Embaixada de Israel foram mortos a tiros na noite de quarta-feira em frente ao Museu Judaico em Washington, nos Estados Unidos, por um atirador que teria gritado Palestina livre, informaram as autoridades. Líderes dos Estados Unidos e de Israel expressaram indignação com o ataque. O presidente Donald Trump condenou o ataque ocorrido no coração da capital dos Estados Unidos. Abre aspas, esses assassinos horríveis em DC, motivados, obviamente, por antissemitismo, precisam acabar agora. Fecha aspas, escreveu o Trump ali nas redes sociais. O ódio e o radicalismo não têm lugar nos Estados Unidos, completou o Donald Trump. Os disparos ocorreram na calçada em frente ao Capital Jewish Museum, que realiza um evento social voltado a jovens profissionais e membros do corpo diplomático. Said, eu queria que você falasse um pouco sobre esse episódio, especialmente sobre o fato desse suspeito ter gritado Palestina livre, enfim, como é que você avalia esses assassinatos aí de 2 funcionários da Embaixada de Israel lá nos Estados Unidos, em Washington? O que a gente pode dizer sobre esse fato? Olha, Anderson, inicialmente eu queria dizer que qualquer vida humana importa, né? Seja judeu, muçulmano, cristão, ateu, branco, preto, rico, pobre, etc. Todas as vidas humanas são importantes e a perda de vidas humanas é sempre muito dolorosa e chocante, ainda mais em situações como essa, né? Agora, o que eu vejo é que esse episódio revela mais uma vez a dupla moral dessa mídia que bajula Israel, a troco de patrocínio das corporações judaicas e sionistas, né? E trata isso como se fosse assim uma bomba nuclear, o assassinato dessas pessoas, que de fato um assassinato de vidas humanas ele merece destaque. Porém, essa mesma mídia e essas mesmas autoridades, elas fecham os olhos diante do genocídio que Israel vem praticando na faixa de Gaza. Diariamente, mais de 100 palestinos são mortos e não são manchetados. Eu vi aqui, quando você me convidou, eu já estava acompanhando, mas aí aumentou a minha curiosidade. Todos os portais dos grandes jornais do mundo estão manchetando esse episódio, né? E, naturalmente, dando destaque para essa declaração de Donald Trump, a declaração de Benjamin Netanyahu e de outras autoridades sionistas, atribuindo a esse fato um ato terrorista com características antissemitas, e essa pessoa deve ter vínculos com a resistência palestina, o que eles tentam dizer, né? Eu penso o seguinte, que no meu modo de entender até agora, eu posso estar enganado ou pouco informado, mas foi um episódio isolado, né, de alguém que não suportou ver a dor do povo palestino com essas perdas diárias de crianças explodidas. As imagens estão aí nas redes sociais. Todo dia são dezenas de crianças que ficam os pedaços, a família não sabe quem é quem ali, em meio àqueles restos explodidos pelas bombas dos Estados Unidos fornecidas a Israel para o genocídio de um povo originário, né? Então, eu não acredito que tenha sido nada
vinculado nem a uma atitude antisionista, matar judeu porque é judeu, né? Nos Estados Unidos, os Estados Unidos têm a maior população de judeus do mundo depois de Israel, né? Mas esses crimes de ódio, eles acontecem uma vez na vida, né? Nesse caso, e não tem nenhuma evidência mais concreta de que o atirador tenha saído gritando Palestina livre, etc., porque também você deve ter lido, outras pessoas leram, eu li, que testemunhas que estavam no local disseram que ele estava meio atordoado, para lá e para cá, entrou no museu, saiu, depois que cometeu o atentado, voltou para o museu, né? Aí entrou e aí largou a arma, não sabia o que fazer. Ou seja, se fosse alguém intencionalmente decidido a praticar um atentado que pudesse causar repercussão internacional e chamasse a atenção para o que está acontecendo em Gaza, teria sido melhor planejado, eu imagino. E eu quero também destacar que Israel é mestre, digamos assim, afeito a promover ataques de falsa bandeira. Eu não estou dizendo que foi Israel que matou os próprios judeus, mas a história está repleta de episódios onde Israel fez atentados contra suas próprias tropas para justificar ações. Os Estados Unidos, a mesma coisa. Vocês lembram, vou falar a mais grandiosa de todas, foi as armas de destruição de massa que Saddam Hussein tinha, e levou ao assassinato de 2 milhões de pessoas no Iraque, né? Ou seja, essa perda desses dois jovens, né, pelo que vi no noticiário, uma moça chamada Sarah Lynn Milgren, que era uma judeu americana, e o israelense Aaron Lichinsky, salvo engano na pronúncia, que era funcionário da embaixada, jovens, estavam com noivado agendado, etc. Realmente é um fato chocante. Porém, mais chocante do que isso são as 54 mil pessoas identificadas, assassinadas por Israel até hoje, que a mídia ocidental e esse chefão do terrorismo internacional, Donald Trump, não fala nada, fica fazendo essa retórica que lhe interessa, viajou para o Oriente Médio, fez a coleta dele com aqueles traidores árabes, recolheu bilhões de dólares em presentes e doações, até um avião que custa não sei quantos milhão, ou bilhões, ou trilhões de dólares presentear a ele. Mas uma solução efetiva para parar essa escalada de violência, ele não tomou nenhuma. E você sabe, Anderson, essas coisas começam a desencadear e às vezes não tem paradeiro. Isso estimula que possa acontecer outros atentados, tanto de um lado quanto do outro, né? É um atentado que nos entristece, porque, como eu falei, as vidas humanas, todas elas são valorosas e importantes, porém demonstra, por outro lado, a hipocrisia da mídia e dos americanos que têm o poder político e militar para barrar essa carnificina em Gaza. Sem dúvida alguma. Vou até colocar a foto aqui das duas vítimas, esses dois jovens aí que estavam com um casamento marcado, inclusive, como você trouxe aqui pra gente, eu vou até buscar aqui o nome deles dois, como você inclusive disse aqui, ó, aqui na matéria do G1, a Sarah Milgren e o Aaron Lichinsky, são as duas vítimas aí de um sujeito, inclusive, que, ao que tudo indica, o Said, é importante registrar isso, você até citou na tua resposta, ao que tudo indica, essa pessoa estava em sofrimento psíquico ali, andava para um lado e para o outro, uma pessoa ali com problemas, acima de tudo, e que, obviamente, um lobo solitário, digamos assim, diante desse episódio que a gente observou. Mas o que me chama mais atenção, Said, que você, inclusive, registrou também na tua resposta, é essa retórica de que esse é um episódio que evidencia o antissemitismo. O próprio Donald Trump ressaltou isso na fala dele. Um negócio muito grave, né, Said? Anderson, essa questão do antissemitismo, ou do pretenso antissemitismo, eu tenho tratado isso, já escrevi artigos sobre essa questão. O antissemitismo é um fenômeno que é antigo, não é recente. Vem desde a Rússia do século XIX, onde havia o preconceito contra os judeus na Europa. Houve um antissemitismo forte ali nos anos 30, na Alemanha, né? Agora, atualmente,
Israel está utilizando essa questão do antissemitismo para justificar ou para está usando o antissemitismo como uma cortina de fumaça para encobrir os crimes diários que eles cometem contra o povo palestino. E aí, Anderson, essa questão do antissemitismo, patrocinado por Israel, financiado por Israel, estimulado pelas essas corporações israelenses que financia a eleição de parlamentares, estão apresentando projetos de lei no mundo inteiro para punir por antissemitismo as pessoas que criticam e denunciam os crimes de Israel. Aqui no Brasil, esse cara que foi ministro da Saúde, o general Pazuello, que é cúmplice da morte de mais de 700 mil brasileiros, junto com esse capitão genocida inelegível, ele apresentou um projeto de lei encomendado por eles, talvez tenha sido redigido até na Embaixada de Israel em Brasília, para punir por antissemitismo as pessoas que criticaram Israel. Veja que absurdo. O antissemitismo é o preconceito, é o ataque, é a inviabilização da prática do judaísmo e das outras religiões semitas. Quem são os semitas? Os semitas são os judeus, e não somente os judeus. Cristãos são semitas, muçulmanos são semitas, os árabes são semitas. Ou seja, o semitismo não é um atributo dos israelenses, nem dos judeus que vivem pelo mundo afora. Então, por exemplo, Israel já matou, somente na faixa de Gaza, identificados 54 mil semitas, árabes, muçulmanos, que vivem na Palestina desde sempre, assassinados por bombas israelenses e americanas. É um crime antissemita? Poderia sim dizer, Israel está matando os palestinos de Gaza por serem árabes e muçulmanos e donos daquela terra. Porque Israel quer aniquilar os árabes muçulmanos, os semitas da Palestina, para estabelecer o seu projeto colonial. Então, eu acho que essa atribuição, essa acusação de antissemitismo, além de ser falsa, é imoral. É imoral porque os crimes que estão sendo praticados em Gaza são crimes antissemitas, a rigor, por esse princípio. Então, o antissemitismo, Anderson, ele tem sido usado por Israel desde sempre para punir as pessoas ou acusar as pessoas que os denunciam pelos seus crimes de antissemitas. E isso cria uma comoção em decorrência do Holocausto que ocorreu na Europa nos anos 30 e 40, dos anos 40, né? Que é o que ficou conhecido como o Holocausto judeu na Europa. Mas é preciso que as pessoas saibam que o nazismo, esse regime genocida, que é primo irmão do sionismo, o regime que governa Israel, e é o responsável por essa carnificina em Gaza, ele não perseguiu apenas os judeus. E os judeus que foram perseguidos foram os judeus pobres, porque os judeus ricos não sofreram no Holocausto. Eles fizeram acordos com os nazistas e transferiram suas riquezas e se mudaram para a Palestina e foram recebidos pelos árabes muçulmanos e ficaram protegidos. Ficou conhecido como o Acordo de Havará. Quem tiver curiosidade, dá um Google aí, Acordo de Havará, e você vai saber o que foi esse conluio dos sionistas da Europa ricos com os nazistas. Então, essa questão do sionismo, do antissemitismo, é uma invenção do movimento sionista a partir dos horrores do Holocausto. Eles utilizam o Holocausto como uma ferramenta para chantagear o mundo. A dor daquelas pessoas que foram assassinadas pelo regime nazista hoje é aparelhada pelos sionistas para criar comoção, para justificar isso. Antissemita, tem que ir para a fogueira, como a Igreja Católica fez nos tempos da Santa Inquisição. As bruxas, vamos queimar as bruxas. Entendeu? E outra coisa, quem sofreu no Holocausto, todas as vidas importam, não foi só os judeus sofreram muito, mas os comunistas, os socialistas, os pardos, os árabes, os pretos, os opositores do regime sionistas, do regime nazista, as pessoas que eles não gostavam, né, homossexuais, prostitutas. Ou seja, houve uma gama enorme de pessoas que sofreram com o Holocausto na Europa,
mas o sionismo utiliza esse horror do Holocausto na Europa em seu benefício, como uma forma de chantagear o mundo, através do antissemitismo, que é um perigo. Na Europa, os muçulmanos estão sendo perseguidos. Na Alemanha, na França, né? E outros países que estão aprovando legislações para punir as pessoas, como eu falei, que denunciam os crimes. E a mídia, ela fica com esse olhar hipócrita. Um casal de jovens foi assassinado, é horroroso. Mas não é nada demais. 54 mil pessoas mortas em Gaza em um ano e meio, não é nada. Alguns dizem até que é preciso que haja essas mortes para poder Israel completar sua designação, que está nos livros sagrados antigos, de que eles seriam o povo escolhido e a Palestina seria a terra prometida. O que são duas falsidades utilizadas por ele também. É isso. Com um detalhe, viu, o Said, diante de tudo isso que você disse, tivemos a notícia ontem que não teve essa repercussão que a gente observou hoje desses 2 assassinatos, obviamente que tem de ser repudiados ao extremo, mas esse episódio que a gente viu ontem, que está aí na tela, dos soldados israelenses que dispararam perto de diplomatas lá na Cisjordânia, diplomatas, não teve aí essa repercussão toda da grande imprensa aqui no nosso país. Vou até ler aqui a notícia. O exército israelense afirmou que realizou disparos próximos a uma delegação diplomática que, segundo eles, havia saído da rota autorizada na Cisjordânia ocupada, na quarta-feira, ontem. Fontes diplomáticas afirmaram que diplomatas europeus faziam parte da delegação na cidade de Jenin, na Cisjordânia. O exército declarou que a delegação se desviou da rota aprovada e entrou em uma área onde não tinha permissão para estar, acrescentando que os soldados dispararam tiros de advertência para afastá-los. Israel até depois pediu desculpas, enfim, o Brasil se posicionou contra essa ação, um negócio muito grave e que não teve essa repercussão toda, né, Said? Exatamente, foi um crime contra o direito internacional, representações diplomáticas oficiais, numa ação previamente combinada. Esse negócio de dizer que você só pode andar por esta rua, por aquela rua e não por aquela outra, é um absurdo. Onde estão as imunidades parlamentares? Era uma missão com várias representações diplomáticas para checar em loco isso que o mundo está cada dia mais se escandalizando, para falar pouco, do que Israel vem fazendo. Então foram tiros, eles tiveram as suas vidas ameaçadas. Eu li, como você leu, que vários estados cujos seus diplomatas estavam submetidos àquela agressão já chamaram o embaixador israelense para prestar esclarecimentos. Quando é que já se viu um diplomata, um grupo de diplomatas ser assim, né, atacados e não ter essa indignação dessa mídia? Agora, Anderson, isso demonstra mais uma vez que Israel está se tornando cada dia um estado pária. Israel é o bandido do mundo. O regime sionista é um regime fora da lei. Não respeita o direito internacional, não respeita a ONU, não respeita a Organização Mundial de Saúde, não respeita as agências da ONU que prestam assistência e solidariedade ao povo palestino, impede 80 dias sem entrar água, comida, combustível e remédio em Gaza, porque Israel quer que as pessoas que não saírem morram de fome, porque as bombas não têm sido capazes de destruir a coragem e a resiliência desse povo. Você viu ontem o primeiro-ministro britânico, o Keir Starmer, ele suspendeu os acordos comerciais com Israel. E qual é a alegação? Não, Israel passou dos limites. O que Israel está fazendo em Gaza contraria, além do direito internacional, qualquer sentimento humano, mesmo em meio às guerras. Aí tem mais, a França, Canadá e o Reino Unido, e acho que a Austrália se juntou também, divulgaram uma nota conjunta ameaçando Israel, ou dizendo a Israel, ou para o genocídio e permita a entrada de ajuda humanitária para essas pessoas que estão há 80 dias passando fome, ou nós vamos romper com vocês, vamos romper relações. Agora, em tempos normais, em tempos onde existisse uma organização das Nações Unidas que tivesse autoridade moral, política,
sobre esses acontecimentos globais, Israel já tinha ido para o banco dos réus. Por que não vai? Porque a estrutura da ONU é uma estrutura arcaica, do final da Segunda Guerra Mundial, onde 5 países têm direito a voto. E os Estados Unidos utilizam frequentemente, eu não diria todo dia, porque não é todo dia, mas frequentemente utiliza o seu poder de veto para proteger os crimes de Israel. O que não aconteceu com outros, você vê que fizeram pelo mundo afora, eles próprios. Israel praticou o primeiro atentado terrorista nuclear do mundo, que foram as bombas de Nagasaki e Hiroshima. E ficou por isso mesmo. O que é que fizeram? 56 países foram violados pelos Estados Unidos. O que aconteceu? Nada. Israel bombardeou o Iraque a pretexto de encontrar arma de destruição em massa, matou 2 milhões de pessoas. O que aconteceu? Nada. O que a França, a Bélgica, a Itália, a Espanha e outros países fizeram na África de genocídio, de roubo, de saqueio de riquezas naturais, o que aconteceu? Nada. Por quê? Porque a ONU é um organismo que não serve mais. O Conselho de Segurança da ONU não serve mais. É refém dessa estrutura do final da Segunda Guerra Mundial. Se não fosse isso, se fosse um sistema que se baseasse efetivamente no direito internacional, Israel não teria nem que ter ocupado a Palestina, porque a ocupação foi ilegal e injusta naquele contexto do final da Segunda Guerra Mundial. Então, Anderson, esse episódio do ataque aos diplomatas, da fome, do bloqueio para a entrada de ajuda humanitária e da perseguição de pessoas no mundo inteiro, porque você está vendo aí, Israel está perseguindo gente no mundo inteiro, no Brasil, em Brasília, em São Paulo, no Pará, no Amazonas, em Minas Gerais, onde tem pessoas apontando que Israel está cometendo um genocídio contra um povo originário, essas pessoas estão sendo perseguidas. Servidores públicos perseguidos, demitidos, professores demitidos, ativistas processados, enfim. Israel aparelha os estados nacionais em seu benefício, em torno dessas teorias que eu falei, antissemitismo, genocídio, não sei o que e tal, para que os seus crimes fiquem sem julgamento e sem punição para esse Estado terrorista, bandoleiro e criminoso que é a ocupação israelense na Palestina. Só para fechar, Walid, eu quero trazer uma fala do Benjamin Netanyahu ontem, vou até colocar aqui na tela. O Netanyahu impõe plano de Trump para Gaza como nova condição para encerrar a guerra contra os palestinos. Ou seja, ao que tudo indica, o massacre vai continuar, viu, Walid? A gente não tem aí um cenário para o fim desse conflito, assim, aliás, do fim desse massacre que a gente observa lá em Gaza a partir dessa fala do Netanyahu, né? O Anderson, o Benjamin Netanyahu é o Hitler do século XXI. É o sujeito mais criminoso, que acumula mais crimes de todos os chefes de Estado, das 194 nações que compõem a ONU. Ele é acusado de corrupção, acusado de roubo, genocídio, assassinato, perseguição, tudo que você imaginar de ruim que existe, que possa ser praticado por um chefe de Estado, por um político, esse elemento tem praticado. Né? No entanto, o apoio que ele tem dos Estados Unidos tem sido suficiente para que ele se mantenha e continue operando contra, inclusive, os acordos que são realizados. Quando ele diz que vai fazer o que Trump sugeriu, de tirar os palestinos para a criação de uma Riviera ou de um território sob o controle dos Estados Unidos, ele está negando os acordos feitos pela equipe dele, com o aval dele. Os israelenses, os sionistas, eles traíram todos os acordos realizados com os palestinos desde sempre. O primeiro acordo que eles romperam, que eles traíram, foi a Resolução 181 da ONU, que permitiu a existência do Estado de Israel, que tinha uma fronteira definida. No outro dia, eles invadiram, expulsaram 800 mil palestinos, roubaram as terras e as casas. É o que eles estão fazendo agora em Gaza com a destruição. Essa postura dele dizer que só negocia se for entregue os prisioneiros, que só negocia se desocupar, que só negocia se o Hamas entregar as armas, é fumaça. Ele não vai negociar nunca. Cada vez que for conveniente,
ele vai negociar e depois vai trair o acordo que fez. Por exemplo, o primeiro cessar-fogo e o segundo cessar-fogo para a troca de prisioneiros, ele fez e aceitou pela conveniência da manutenção dele no poder. Porque vocês estão vendo, todo santo dia tem manifestação em Jerusalém, Tel Aviv, denunciando Netanyahu e pedindo a derrubada dele. Não é porque ele está matando o palestino, é porque ele está contrariando e jogando a favor da inviabilização de Israel. Israel quis sitiar os palestinos, Israel hoje é sitiada pelo mundo e sitiada internamente também. Benjamin Netanyahu se mantém no poder por um parlamentar. Se houver a mudança de lado de um parlamentar que apoia o seu governo, ele cai. E ele se mantém ao custo de promessas, de acordo para agradar um lado, de recrudescimento do genocídio para agradar o outro, mas sempre com o apoio dos Estados Unidos. Na verdade, quem está matando os palestinos em Gaza é os Estados Unidos através de Israel. Porque se não fosse os Estados Unidos, Israel já tinha perdido essa guerra. Já perdeu moralmente. Né? Agora vai perder militarmente e vai perder em nível global, por conta de todo esse processo de genocídio e de isolamento, inclusive o isolamento diplomático. Eu mencionei esses fatos recentes e isso levará a isso. Netanyahu, Anderson, ele vai fazer acordo e depois vai trair o acordo. E vai fazer um acordo, quando o acordo estiver sendo implementado, ele vai dizer que precisa de mais. É feito um usuário de droga química, ele quer sempre mais. Muito grave, viu, Said, o que acontece lá em Gaza, especialmente a postura dessa liderança israelense que é Benjamin Netanyahu, que é contestada, inclusive, por algumas forças internas lá em Israel. É importante a gente citar isso aqui, inclusive há quem diga que não fosse esse processo de massacre dos palestinos, o Netanyahu nem mais estaria no comando do Estado israelense. A grande verdade é essa. Mas, o Saída, a gente vai continuar acompanhando todo esse episódio, os desdobramentos aí desse caso lamentável. Mais uma vez, para registrar aqui, toda vida importa. Essas duas mortes desses funcionários da Embaixada de Israel lá nos Estados Unidos são vítimas, acima de tudo, desse processo. São mais duas vítimas desse processo de morticínio de palestinos em Gaza, que já deixou mais de 50 mil mortos, um negócio inacreditável. Qual é o número atual ou ali de mortos aí declarados pelos palestinos? Olha, é mais de 54, porque cada dia acrescenta-se 100, 200 números, novos mortos, né? Mas já supera 54 mil, Anderson. E mais de 125 mil feridos, além das 11 mil pessoas que jamais foram encontradas. Um massacre televisionado, como a gente costuma dizer aqui no nosso programa, lamentavelmente, um processo de genocídio que está sendo liderado pelo Estado de Israel. Seguiremos acompanhando aqui, contando com as suas análises aqui no Faixa Livre, viu, Saída? Eu quero agradecer demais por você, em cima do lance aqui, nos atender, conversar com a gente no Faixa Livre sobre esse episódio. É sempre uma alegria contar com as tuas participações. Em breve a gente volta a conversar sobre isso no Faixa Livre. Obrigado, viu, Saída, pela tua presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço, Anderson. Conte sempre comigo. Um grande abraço a você, um grande abraço à audiência do Faixa Livre. Um grande abraço para ti. Até a próxima. Conversamos aqui com Said Tenório. Said Tenório, que é historiador, vice-presidente do Instituto Brasil-Palestina, o Ibraspal,